Olá, cidade amada, cidade querida, Santa Cruz, mais um programa estamos iniciando e eu quero iniciar saudando cada um de vocês, né? A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos iniciar também o livro de Colossenses. No estudo anterior, você viu a respeito sobre o livro de Filipenses, né? 4 capítulos abençoados que você pode acompanhar na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Se você tem televisão, celular, computador que acessa a internet, que tem YouTube, vai lá e digita Novo Tempo Santa Cruz e lá terá todos os nossos programas em formato de áudio para você ouvir quantas vezes quiser. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar a sua mensagem, seu pedido de oração, conversar conosco, porque estamos à disposição para conhecer e conversar com você. Nesse momento, chega mais perto do rádio, se acomoda, pega a sua Bíblia, vai abrir no Colossenses, né? Porque Bíblia na mão e Jesus no coração. Olá, Leila, você está com Jesus no coração? Como foi sua semana? Está tudo bem? Amém. Olá, Evandro. Olá, Santa Cruz. Boa tarde a todos. Que bom nós estarmos juntos novamente em mais um programa. A paz e a graça seja com cada um de vocês. Foi muito boa a semana, inclusive foi um feriado não prolongado aí que a gente relembrou os momentos finais de Jesus na cruz com a Semana Santa. E aí estamos de volta ao trabalho, às labutas, às atividades do dia a dia. Então é muito bom nós estarmos juntos novamente. E nós vamos meditar em mais um livro, como você bem falou, agora a carta aos Colossenses. Então, vamos esboçar mais ainda esse assunto, beleza? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa que é uma bênção na sua vida. E falando em bênçãos, né? A gente tem o intuito e a vontade de levar Jesus Cristo ao seu coração. Independente de religião, a gente não está falando de religião, estamos falando de Jesus, da palavra de Cristo. Isso é que é o mais importante. Então, como queremos levar Jesus Cristo ao seu coração, à sua casa, queremos também levar não só a palavra, mas também a palavra de forma cantada, Leila, que é muito bonito. Com certeza, e Colossenses fala muito sobre a excelência da pessoa de Cristo, a exaltação a Cristo Jesus. Então, assim, nós vamos ouvir esse louvor do Ministério Adoradores 2, digno de louvor, porque só Ele é digno de toda exaltação, adoração, é Cristo Jesus, nosso Deus. E logo em seguida a gente vê também, aliás, vai ouvir Reavivados por Sua Palavra, que é um rápido resumo do que nós vamos estudar hoje, já para você se familiarizar com o texto. Então não sai daí, viu, gente, que a gente volta já já com o restante da nossa programação. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor.
Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Biblicamente, a vida de Jesus é dividida em 3 momentos: antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. No meio cristão existe um debate em torno da pergunta: antes da encarnação, Jesus sempre existiu ou foi criado em algum momento? Muito dessa discussão passa por um interessante texto bíblico que está em Colossenses capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Baseado neste texto, muitos afirmam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Tal concepção está baseada na interpretação de que o primogênito da criação seria o primeiro ser que foi criado. Porém, tal interpretação não é tão correta à luz do contexto bíblico por algumas razões. Primeiro, a palavra grega para primogênito, protótokos, não significa necessariamente o primeiro. Ela tem outro significado, e nem sempre ela se refere a alguém que nasceu primeiro. Um exemplo claro disso é o rei Davi, que no Salmo 89 é chamado de primogênito, embora fosse o filho mais novo da família. Para se entender melhor este assunto, é importante destacar que no contexto hebraico, a primogenitura estava associada ao filho mais importante da família, e não necessariamente o primeiro. Assim, Davi foi considerado o primogênito, pois, embora não tenha sido o primeiro a nascer, foi o filho mais importante de sua linhagem. Então, voltando ao texto bíblico, quando se afirma que Jesus foi o primogênito da criação, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas que na obra da criação, ele foi o ser mais importante. Esta interpretação é sustentada pelo verso seguinte. Veja: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A palavra, pois, é a explicação da razão de Jesus ser chamado de primogênito. E o motivo é que ele foi quem criou tudo. Assim, o texto não está falando que ele foi criado, mas que ele foi quem criou. O mesmo princípio pode ser aplicado ao verso 18 deste mesmo capítulo, o qual declara que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Claro que ninguém acreditaria que Jesus foi o primeiro a morrer. Isso porque a palavra primogênito aqui, novamente, não está se referindo ao primeiro, mas ao mais importante. Sem dúvida, a morte de Cristo foi a mais importante que aconteceu no universo. No contexto da criação, Cristo é o mais importante, porque ele foi o agente da criação. Ele que falou, haja luz, e ele foi quem tocou no barro para criar o ser humano. Atestando a eternidade de Jesus, Paulo conclui no verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Muito bem, já estamos de volta, logo após essa música belíssima, que Jesus é digno de louvor e de eternidade, eternidade, exaltado ele é nas alturas. E é isso que nós devemos fazer com a nossa vida, exaltar, engrandecer a Cristo Jesus, porque ele diminuiu por nossa causa. Vamos lá, meus queridos, a gente também ouviu aí o Reavivados, né? Você já entendeu um pouco do que nós vamos falar hoje em Colossenses capítulo 1. Mas antes de nós adentrarmos na leitura, convido você, como sempre, nós orarmos pedindo a bênção de Deus sobre o estudo de hoje. Senhor nosso Deus, querido Pai, exaltado seja o Senhor de eternidade em eternidade. Teu santo nome seja honrado por cada língua deste mundo, que os seres humanos te exaltem nas mais alturas dos céus, identificando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigada por mais um dia, obrigada pela semana, obrigada pelo trabalho, obrigada por tudo, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é bom o tempo todo. É tão bom que permite nós
estejamos aqui neste momento, bem, vivos, saudáveis, para estudarmos a Tua Palavra. Por isso pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos ilumine, para que assim a gente entenda, que a gente explique e que, mais ainda, todos nós coloquemos em prática na nossa vida e que a nossa fé aumente cada dia mais, devido ao encontro que temos contigo. Abençoa cada ouvinte neste momento, nos abençoa, é o que nós te oramos, no nome exaltado de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 1 do livro de Colossenses. Vamos estudar mais uma carta de Paulo aos irmãos colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8, para a gente fazer a introdução. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua vontade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui esses primeiros versos é Paulo fazendo sua saudação, o seu prefácio, a introdução de sua carta e ao mesmo tempo também agradecendo, dando ações de graças para Deus, claro, né, pelo trabalho dele, por seu ministério e claro que também não deixou de mencionar Timóteo, Epáfras. Então aqui ele se apresenta novamente que ele é o apóstolo de Cristo Jesus e pela vontade de Deus, e que ele sauda os irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E é claro que ele sempre cumprimenta os irmãos com a graça e a paz que vem da parte de Deus. E logo em seguida demonstra essa gratidão. É bonito isso porque até quando eu orei, eu comecei a agradecer a Deus. Paulo, quando escreve uma carta para os irmãos, ele começa a dar graças também. Então, para você entender que a gente vê que a gratidão, ela está sempre, deve estar na vida do cristão como prioridade. A gente gosta de pedir. Se for para pedir, peça o Espírito Santo, mas aqui também Paulo dá essa ênfase à gratidão, sempre no início de suas cartas, agradecendo a Deus por tudo, né? E aqui ele também dá essa ênfase aos irmãos de Colosso, que o Espírito Santo esteja com ele, o verdadeiro Evangelho esteja sempre com eles, para assim eles produzirem os frutos, crescendo e ouvindo mais ainda e atentando à graça e à palavra de Deus. Como isso é bom. É bom nós estarmos sempre ouvindo palavras que nos dão contentamento e que abranda mais ainda o nosso coração, demonstrando que devemos ser cada vez mais gratos a Deus. É interessante, Leila, que essa carta, né, escrita por Paulo, né, porque a primeira palavra no verso 1, capítulo 1, mostra que foi ele. Mas o interessante é que logo em seguida fala pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Então, Paulo escreveu, mas Timóteo ajudou a criar essa carta, né, no caso, a escrever. Isso pode ser muito bem visto lá no último verso desse capítulo, né, desse livro, no caso,
que é Colossenses 4,18, fala: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Então, tem algumas ajudas aqui de Timóteo. Timóteo pode ter ajudado a enviar, a escrever umas palavras, umas ideias. Então, perceba, esse é um livro que foi escrito por Paulo, mas Timóteo deu aquela ajudadinha, sabe? Isso é muito interessante. Essa carta foi escrita no ano 60 a 62 aproximadamente depois de Cristo. Perceba-se que essa carta ela foi escrita na prisão também. E Paulo, ele escreveu logo esse compilado aqui, ó. Por exemplo, ele escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses também, e também Filemon, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Ele escreveu tudo isso quando estava preso. O intuito da carta, né, de todo o livro aqui de Colossenses, é corrigir erros doutrinários e fortalecer a fé. Você pode ver isso muito bem no capítulo 3, verso 6, que Paulo fala: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, quando você pega, por exemplo, desde lá de Romanos, Coríntios, né, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, todas essas cartas, todos esses livros, né, têm a intenção de corrigir erros doutrinários, de fortalecer a fé, uma com palavras diferentes ou outra questões, né, por conta de localização, né, mas esse era o intuito de Paulo. Perceba que agora do verso 3 até o verso 14, Paulo vai nos dar mais ilustração, mostrar como ter mais fé. Quando você olha o verso do verso 3 até o verso 14, você percebe que Paulo enfatiza muito Cristo, né, para voltar a ter mais fé, a confiar nesse Deus grandioso, a olhar mais para Ele, né? Esse é o quesito aqui. Mas o interessante é que no verso 7, Paulo cita Epáfras. Quem era esse Epáfras? Epáfras era um evangelista da cidade. Então, esse Epáfras estava pregando em Colosso, levando muitas pessoas para o reino de Cristo, e Paulo diz: olha, vocês aprenderam lá. Ele é o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, né, para conosco. Então, ele é uma boa pessoa, né? Ouça as palavras dele. Então, é muito interessante só esse começo aqui de Colossenses, que Paulo dá muitas ações de graça. Vamos buscar Cristo, reconheça a Cristo, Ele é o mais importante, como vimos, né, no Reavivados. Então, busque a Cristo. Esse é o início da carta aqui de Colossenses. Amém. Então, busquemos a Ele. Inclusive, cada sexta-feira, né, nós estamos aqui com esse intuito, de fato, buscar a Jesus, buscar a Deus e começar nossa vida, nossas atividades, exatamente assim, dando graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, não é? Vamos continuar nossa leitura, versículo 9, onde Paulo ora pelos colossenses. É muito, acho que não tem nem como, qualquer carta que a gente lê, a carta de Paulo, ele não está orando por alguém. E ainda aqui, claro que não é diferente. Versículo 9 até o versículo 12. Vamos ver o que Paulo diz. Diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, ele, além de dizer que está orando, ele ainda apresenta a oração para esses irmãos. Ele disse aqui por essa razão, ou seja, que razão? Que ele é uma pessoa que ama os seus irmãos em Colossos, que é agradecido, que pede para os irmãos continuarem
no Evangelho ele diz: eu oro por vocês. Por essa razão, nós, desde o dia que nós ouvimos, a gente não cessa, ou seja, ele não para de orar pelos irmãos de Colosso. E ele ora para quê? Pedindo que os irmãos transbordem de quê, gente? De conhecimento da vontade de Deus. Para que Deus dê sabedoria, entendimento espiritual, a fim de que os irmãos possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, viver fazendo a vontade de Deus. E além disso, produzindo bons frutos. Que bons frutos são estes? Produzindo boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. E ele ainda usa uma palavra chamada pleno conhecimento. Então não é só o básico, gente. É muito mais profundo. E para que esse conhecimento todo? Para que os irmãos sejam fortalecidos no poder de Deus, na glória de Deus, que perseverem, que sejam pacientes, que tenham alegria, que agradeçam a Deus, tá? Então aqui Paulo apresenta até a sua oração para os irmãos. E quando a gente vai olhando assim mais a fundo, né, esses são motivos, claro, que extraordinários. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim: a maior prova de um amor que uma pessoa demonstra pelo outro é orando por ela. Então, quando você chega e diz assim: olha, eu estou orando por você, você está demonstrando que de fato tem amor por essa pessoa. E não é amor romântico, mas é aquele amor de compaixão, aquele amor fraternal, aquele amor que é amor que, como Cristo disse, que nós devemos amar uns aos outros, tá? Ter essa compaixão, essa misericórdia uns pelos outros. Então, ore. Eu até pergunto: você já orou por alguém hoje, além de você? Se não, passe a exercitar. E se você já ora por alguém, faça como Paulo. Fale para essa pessoa também. Porque quando a pessoa sabe que você se importa com ela, principalmente através da oração, claro que isso vai trazer muito mais ânimo, muito mais esperança para a pessoa. Então a gente não precisa fazer em secreto: não, vou orar pela pessoa, mas ela não precisa saber. Não, é bom a pessoa saber. As demonstrações de amor não são pelas atitudes? Então diga para uma pessoa hoje, passa uma mensagem para o WhatsApp, diz: olha, eu vou orar por você. Ou eu estou orando por você na minha igreja. Eu quero que Deus ajude você a ter conhecimento. Que palavras de ânimo, não é, gente? Então, Paulo ora pelos colossenses e nos ensina que nós também devemos orar uns pelos outros e que essas orações também os irmãos tenham prática na sua vida. Como ele disse, que vocês pratiquem isso. Tenham esse amor fraternal uns com os outros, tenham sabedoria, conhecimento, para ter o quê? Uma vida melhor, de modo mais digno do Evangelho. Evandro, eu oro por você. Claro, eu também, né? Oramos um pelos outros e todos por todos, para que o próprio verso mostra, né? Para que tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus e sabedoria de entendimento espiritual, no verso 9. E já no verso 10, Paulo mostra também da mesma forma o quê? Crescendo no conhecimento de Deus. Então veja, tem muitas pessoas que eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer de Deus, eu quero estudar Apocalipse, Daniel, por exemplo. Nossa, mas eu não entendo, eu abandono, eu não quero estudar porque é muito difícil, símbolos e tal. Mas Deus quer que nós conhecemos sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre todos os conceitos e todos os temas da Bíblia, né? Porque o próprio Jesus falou, né, em Mateus capítulo 7, verso 7, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, bate e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abrirá. Então Deus quer que você, em oração, ore pelo seu irmão, para que ele seja curado, abençoado, seja liberto de algum vício, algum problema. Mas Deus quer também que você ore por você, né? Óbvio, com uma boa oração, fiel, verdadeiro, de coração, dizendo: Deus, me ajuda, né? Pedindo sabedoria, Deus lhe concederá. Para você conhecer mais da Bíblia
E veja que esse é o propósito de Paulo, que a gente tenha sabedoria e entendimento espiritual. Porque no mundo em que vivemos, podemos ser facilmente manipulados e enganados espiritualmente. Por isso que precisamos de discernimento espiritual. Então eu ressalto o que eu falei mais anteriormente, que Paulo, nos versos 3 ao verso 14, ele dá essa mensagem para ter mais fé, buscar mais a presença de Cristo. Assim a gente é protegido contra as ciladas do inimigo e as ciladas do mundo. Não há outro poder maior sobre nós, à nossa disposição, do que a oração. É muito difícil você cair se você estiver de joelhos dobrados. Então essa é a verdadeira ênfase que o cristão deve ter na sua vida: buscar a Deus constantemente em oração, conhecimento e poder do céu. Então por isso que nós também convidamos você a sempre nos procurar, mande-se sua mensagem se você quer um pedido de oração. Estamos aqui para isso, para colocar em prática aquilo que nós acabamos de ler. Vamos continuar? Vamos falar agora, gente, da excelência da pessoa de Jesus Cristo. É até bom pronunciar esse nome, Jesus Cristo. A excelência da pessoa e da obra que Jesus fez aqui na terra, não é? Vamos ler aqui o que Paulo relata, a partir do versículo 13, que foi onde a gente parou, não é? Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que palavras emocionantes! Maravilhoso! Nossa, muito bom! Então aqui Paulo, gente, ele não está se exaltando, não, ele está se orgulhando, não por ele, mas por Cristo. Ou seja, ele está dizendo, eu me tornei ministro desse evangelho, ou seja, eu quero representar Jesus. A prova de amor que esse homem dá em relação a Cristo, gente, essa é a maneira incrível de pensar, não é? Então ele exalta a Cristo Jesus, a obra que Jesus fez, gente. Primeiramente ele diz no versículo 3 que ele nos libertou. Então nós estávamos o quê? Presos, agarrados, acorrentados à miséria chamada trevas de pecado. Por causa de Jesus, gente, é que hoje nós temos o pleno conhecimento de Deus
e que nós podemos sim ser salvos por causa do sacrifício de Jesus. É por isso que ele menciona aqui no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, depois de toda essa descrição que Paulo fez da obra de Cristo, exaltando a Cristo, como não amar um Deus como esse? Como não querer fazer a vontade dele? Como rejeitar um amor como esse? Às vezes eu já disse aqui em outros programas, né? A gente às vezes fica procurando muito amor de ser humano. Eu quero ser amado, eu quero ser... Você já é. Você já é muito amado, você já é muito amada, tá? Não estou dizendo que você não deve procurar alguém para você amar, um cônjuge, um marido. Não deve. Mas não tenha dúvida que se você, por exemplo, não teve o amor de um pai, e você disse, eu só queria ser amada por um pai. Você tem um pai maravilhoso no céu. Você tem um irmão excelente que é Cristo Jesus. Você tem um Espírito Santo a seu favor. Então, se você de fato busca, olha aqui a obra que ele fez na nossa vida, nos libertando, nos dando uma nova esperança, uma nova chance. E dá orgulho em dizer, como eu disse no início, orgulho em dizer esse nome Jesus Cristo, em proclamar Cristo Jesus ao mundo. Porque o que ele fez por nós, claro, vamos ser realistas, né? Acredito que nós não somos capazes de fazer. Eu começo, pelo verso 13 e 14, porque é magnífico. Porque Deus nos resgatou no domínio das trevas e, olha só, transportou para o reino de seu Filho amado Cristo Jesus. Então, lembra aí, eu quero fazer uma reflexão com você que está me ouvindo. Lembra aí daquele dia em que você estava no domínio das trevas, em que você estava vivendo uma vida que estava sendo escravizado pelo pecado e pelo inimigo. Você se sentia preso, acorrentado. Mas então o dia que Cristo te libertou das correntes do inimigo e te colocou no reino do Filho amado, você está agora aos pés de Cristo, ao lado de Cristo, na casa de Cristo. Isso não é bom para você? Isso não é maravilhoso? Isso é ótimo. E aí no verso 14 fala em que temos agora a redenção. Ou seja, a gente por meio de Cristo, obtém e tem o perdão dos nossos pecados. Então você que se sente culpado pelos seus erros, pelos seus pecados, que você acha que o seu pecado não tem perdão, veja o verso 14. Pelo sangue de Cristo você pode obter perdão pelos seus pecados, irmãos. Amém? Isso é magnífico, porque agora podemos viver liberto do pecado. A gente vive na presença do pecado e continuaremos pecando, porque essa é a nossa essência. Mas não viveremos agora sempre acorrentados pelo pecado, porque Cristo nos libertou no domínio do pecado. O sangue de Cristo te libertou. Porque o verso 19, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse aqui, toda plenitude. E o verso 20, porque por meio dele reconciliasse consigo. Olha só, é poucas as coisas? Não, é todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado lá na cruz. Então isso é libertador, isso é motivo de alegria, isso é motivo de você clamar a esse Deus maravilhoso quando você é liberto e está liberto, Porque aí o verso 22 e 23 conclui esse raciocínio meu aqui, que fala que agora Cristo, por meio do seu corpo físico, ele morreu por nós e agora ele se apresenta por nós de uma forma inculpável e livre de qualquer acusação. E seremos também, desde que continue, olha só, alicerçados, firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho da volta de Cristo, que nós ouvimos e que temos sido proclamados a todos aqueles que estão aqui na terra. E esse é o Evangelho que Paulo se tornou ministro, esse é o Evangelho que você é ministro e que todos nós, breve, encontraremos Jesus Cristo. Olha, isso aqui é impactante demais, porque Paulo,
ele está diminuindo a si mesmo e glorificando a Cristo, né? Engrandecendo a Cristo. Então, só em saber que Cristo derramou seu sangue por nós, verso 20, e o verso 14, que temos o perdão dos nossos pecados, Cristo é maravilhoso. Exatamente. Aí você para já para pensar, até nesse momento que nós estamos aqui, o que Cristo fez por você? E qual é a sua resposta em relação ao que Cristo fez por você? Vamos parar para pensar em algo grandioso que Deus colocou em nossa galáxia, que é exatamente o símbolo de Cristo, o Sol. Precisamos do Sol, lógico, que traz energia, calor, vitamina luz, D, né? Produz a vitamina D, que é bom para o nosso corpo. Deus sabe que criou o maior astro da galáxia, que é o Sol. E ele diz mesmo, a sua palavra diz que Jesus é o quê? O Sol da justiça. E o Sol é para iluminar quem? Os planetas. No nosso caso, nós somos o terceiro planeta próximo do Sol. Então, o Sol, ele é para a Terra. Jesus é para onde? É para o ser humano também, para a Terra, para o mundo. Então, Cristo é para a nossa vida. Cristo é quem que produz realmente a vitamina que precisamos. Então, sem Ele, a vida não seria possível. Quando Cristo se tornou o centro da nossa vida, quando de fato você diz, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida, Ele é o centro da minha vida, assim como também o Sol é o centro do universo, em consequência, 3 dos mais eficientes inimigos da alegria são subvertidos. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Cristo, ele nos libertou, gente, da visão limitada. E ela amplia os nossos horizontes, a nossa visão. Então isso nos assegura uma nova confiança. Algumas que nos podem prender por muito tempo são as partidas, tá? Quando alguém vai embora, ou que alguma coisa aconteceu, alguém morreu, o que grandemente nos incomodava ganha outro significado e pode ser visto como a marca de Deus em nós, uma característica particular de sua graça. Porque a esperança que Deus nos dá para nós hoje é o quê? Que a morte não é o fim de tudo. Então, quando você não vê esperança nenhuma, lá vem Cristo Jesus, que ressuscita dos mortos e diz que aquele que o aceita, mesmo que morra, viverá. Então, ele nos liberta dessa visão limitada de que aqui é a única coisa que nós devemos ter e viver. Paulo disse em uma das suas cartas também que mais ou menos como o espinho da carne, né? Então, como apóstolo, a gente experimenta muitas coisas difíceis, preocupações, uma série de coisas, mas também a gente experimenta força, gente, e vitória na fraqueza. É isso que é glorioso na nossa vida, é isso que nos dá ânimo para viver. Outra coisa também é que Cristo nos liberta de nossa preocupação com a opinião dos outros. É isso mesmo. Isso eleva o nível de nosso contentamento, o senso de adequação, as observações, as críticas vindas de outras pessoas não serão tão importantes. Charles Culler, que ele era um sociólogo moderno, ele formulou até uma lei interessante. Segundo ele, nós não somos quem pensamos ser, mas somos o que pensamos que a pessoa mais importante em nossa vida pensa a nosso respeito. Já pensou? Quem é a pessoa mais importante em sua vida? Se Jesus ocupa esse lugar, então você vai experimentar a libertação e uma segurança inigualável. O que ele pensa a seu respeito? O que Jesus pensa sobre você? Olhe para o Calvário, gente. Para ele, olhe para Jesus. Você é alguém único, especial, tão valioso, tão importante, que ele morreu para que você viva. O que os outros pensam ou podem pensar já não será mais o ponto de referência. Então tá vendo que Jesus, ele nos liberta sim do pecado, mas ele nos liberta dessa visão limitada, liberta dessa questão da baixa autoestima, da falta de fé, da falta de esperança. Jesus nos liberta de tudo, só basta nós olharmos de uma forma diferente para Jesus. E outra coisa, como Paulo também enfatiza muito, que Jesus acalma nossos temores em relação ao futuro.
Isso provê esperança incomparável e uma certeza nos desafios diários. E amanhã, gente, o que a gente pode dizer? Cristo já o conhece. Então, assim, ele não pode ser tomado de surpresa. Não sabemos o que nos aguarda no futuro, mas sabemos com quem podemos aguardar o futuro. São palavras inspiradoras, né, gente? São palavras que nos trazem muito mais ânimo, muito mais vontade de viver. Aqui, gente, não é o fim de tudo. Então, por isso e por outros motivos que Paulo exalta tanto a Cristo e a sua obra na cruz. É tão bonito a gente dizer, Jesus morreu na cruz, teve aí agora a Semana Santa, mas olha além disso. Olha mais para frente, para o horizonte, que o significado da morte de Jesus na cruz é também sinônimo de libertação. E de vida, né? Porque a morte de Cristo nos trouxe vida. E isso é magnífico, porque o verso 14, como eu falei, ele nos liberta, né, de toda a condenação do pecado. Então, talvez eu esteja falando aqui para alguém que era cristão, que frequentava uma denominação religiosa, estava ativamente na igreja e decidiu-se afastar-se dos caminhos do Senhor e ir para os caminhos do mundo. E hoje tem pessoas que ficam achando, nossa, eu era da igreja, eu não sou mais, Cristo não me perdoa, os irmãos vão me olhar torto. Não, irmão, veja, Cristo ama essa pessoa, ama todos vocês. E Cristo quer dar a libertação do pecado. Hoje a gente vive nessa presença do pecado, mas quando Jesus voltar não vai ter nenhum resquício de pecado. Isso é que é muito maravilhoso saber que logo um dia tudo isso irá acabar. É interessante que no verso 17, porque todas as coisas vêm de Cristo, mas logo todas as coisas serão de Cristo lá no céu. Você também será de Cristo e viveremos todos com Cristo lá no céu. Então, não é difícil, é só aceitá-lo hoje. Nós vamos agora para os versos finais, a partir do 24 até o 29, a missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Vamos finalizar o capítulo de hoje, que diz o seguinte, versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse homem sempre termina a carta de uma forma muito emocionante. Os capítulos e tudo, sempre coloca uma colocação final com muita ênfase. Ele diz que se esforça, que luta, que ele entende que a força que atua poderosamente nele. Que certeza esplêndida na vida de Paulo em relação a Cristo Jesus, a Deus e a missão que pelo qual Deus o outorgou. É interessante que no verso 27, né, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações agora foi manifestado a nós. Então, muitas pessoas acham que justamente o Apocalipse ele é muito difícil de entender, é só para as pessoas mais inteligentes. Mas não, olha só, o que era para muitos escondidos, o que era oculto, é visto agora, pode ser entendido, pode ser compreendido. Isso é maravilhoso. Isso nos dá conhecimento, nos dá inteligência, nos dá sabedoria. E no verso 27, que Deus quis conhecer entre aqueles que não eram cristãos a gloriosa, olha só,
riqueza desse mistério. Que muitas pessoas acham que, nossa, a Bíblia não tem nada a aprender, são só palavras, não tem muita coisa boa a se aprender, mas não. É uma riqueza, irmãos, a gente tira da Bíblia. E verso 29, né? Lutando, irmãos, a gente se esforça, luta justamente com toda a nossa força para permanecermos firmes em Cristo, para não desvirtuar, né? Não sair dos caminhos do Senhor, mas sabendo que Deus atua poderosamente em mim e em você. Só basta a gente permitir que esse poder se atue em nós, não é verdade, Evandro? Com certeza. Então permita que você vai dizer as mesmas palavras de Cristo aqui, o quanto você vai exaltar a Deus, o quanto você vai agradecer a Deus por essa graça, por esse favor que Ele atua em nós. Aqui nós finalizamos mais um capítulo da Carta de Colossenses. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 2. Mas antes da gente finalizar o nosso programa, nós vamos ouvir agora o resumo final com o pastor Migelson Borges, onde ele vai comentar também alguns versículos. E logo em seguida nós vamos ouvir a música A Ele a Glória. Já que Paulo tanto exaltou a Cristo, a glória é para Ele, com o ministério de louvor. Então não sai daí que a gente volta já. Olá, tudo bem? Começamos hoje a leitura de mais uma das epístolas de Paulo, a Carta aos Colossenses. Deve ter sido escrita em torno de 61 d.C., durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Colossenses é uma das chamadas epístolas do cárcere, como Efésios, Filipenses, Filemão e agora Colossenses. Foram escritas enquanto o apóstolo esteve preso. A mensagem da carta pode ser mais bem compreendida ao se notar cada vez que Cristo é mencionado. Quando Paulo relata suas orações e obras, é Cristo quem está sendo exaltado e louvado. Ao abordar a ameaça das heresias que circulavam naquela região, em volta daquela igreja, a principal motivação de Paulo é evitar que os crentes se afastem de Cristo. Paulo menciona brevemente a heresia, mas se concentra principalmente em Jesus, o personagem central, o cabeça de todo o principado e potestade. No verso 1, vemos mais uma vez Paulo saudando os irmãos com graça e paz. Uma conduz a outra, portanto, se você tem a graça de Deus, você também vai sentir a paz que vem dele e que excede todo entendimento. No verso 6 do capítulo 1, que estamos analisando hoje, o Evangelho precisa continuar sendo levado ao mundo todo para que frutifique e cresça. Verso 9, para que tenhamos sabedoria e entendimento espiritual, precisamos estar cheios do conhecimento e da vontade de Deus. Logo, sem estudo da Bíblia, nem comunhão com Deus, não há sabedoria nem entendimento espiritual. Verso 10, ali Paulo diz: vivam de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Frutifique onde você foi plantado. Se você tem uma obra especial a realizar em sua família, ali dê frutos, frutifique. Se você foi plantado em um local em que você trabalha e só você é cristão, frutifique ali também. Ou seja, onde quer que você esteja, para onde quer que Deus o envie, seja ali uma árvore frutífera, seja ali uma pessoa que manifeste o bom fruto do Espírito Santo. Verso 11, a glória de Deus nos fortalece e nos concede perseverança e paciência com alegria. Viva em contato com Ele. 12, Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Louvado seja Deus por isso, e nós temos assim em Cristo direito à vida eterna. Verso 13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Nos versos 15 ao 17, Cristo é o Deus criador de todas as coisas, que se encarnou para revelar o caráter da divindade. O Criador Todo-Poderoso andou entre nós. Você já pensou nisso? Quão maravilhoso é pensar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, se fez homem para estar pertinho de nós, para caminhar entre os seres humanos, e assim revelar o caráter da divindade, um caráter de amor, de um Deus que perdoa e salva. O verso 15 ainda diz que o primogênito de toda a criação significa assim que o ser mais exaltado do universo realmente é Jesus. Os versos 16 e 17 mostram que, se Jesus criou todas as coisas, ele mesmo não pode ter sido criado, obviamente.
Ele é o Criador de tudo. Jesus é o Criador e mantenedor da vida. É por causa dele que nós existimos, é por causa dele que o universo existe. Verso 18, Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado. Moisés antes dele, mesmo as pessoas que ele curou e ressuscitou, já haviam sido ressuscitadas antes dele. Mas ele é o mais importante de todos os ressuscitados e, portanto, é chamado de o primogênito dos mortos. Cristo é o cabeça da igreja, o verso 18 deixa bem claro. Portanto, a igreja de Deus tem uma liderança divina. Como é bom saber disso. Versos 19 e 20, somente um ser plenamente humano e plenamente divino poderia reconciliar a humanidade com Deus. Verso 20, o sangue de Cristo restabeleceu a paz e continua levando a paz aos que são lavados por ele. Versos 22 e 23, estamos livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé. Esse desde que, ou se é que, refuta claramente a ideia da predestinação e a máxima que alguns ecoam por aí que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é assim. Precisamos manter nossa comunhão com Deus, estar sempre unidos a Jesus para que essa condição de salvos permaneça. Nós, se nos afastarmos da esperança do Evangelho, o que restará? É a pergunta que nos vem do verso 23. E aí a pergunta também permanece, se o seu alicerce está realmente firmado em Cristo, o seu alicerce é seguro e firme. Verso 27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Você percebe? Aqui Paulo enfatiza o princípio da permanência. Se Cristo estiver em nós, permanecer em nós e nós nele, aí nós temos a esperança da glória e da vida eterna. Verso 28, Deus é perfeito na esfera dele. Nós podemos ser perfeitos na nossa esfera. Portanto, a perfeição que se exige do cristão, do ser humano, é uma perfeição relativa, que busca o alvo constantemente. Estamos sempre em busca do alvo, tentando imitar o modelo que é Jesus, sem, porém, conseguir igualá-lo, porque ele, naturalmente, que é inigualável. Jesus é um ser divino, humano, é aquele que sempre foi perfeito, nunca pecou, nunca teve pecado, sequer possuía uma natureza pecaminosa. Mas nós podemos vencer pelo poder que vem de Cristo, não em nós mesmos. E, finalmente, o verso 29, entendemos que não podemos nem devemos lutar sozinhos. Precisamos da força de Jesus atuando sempre em nossa vida. Que você possa realmente disponibilizar tempo, tomar algum tempo todos os dias para ler cada capítulo dessa carta importantíssima de Paulo aos Colossenses e extrair dali lições importantes para a sua vida espiritual. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia.
A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Quão profundas riquezas e quão insondáveis são os caminhos de Jesus. Gente, aproveita e aceita esse Jesus. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele ser o sol da justiça na sua vida. Exalte a Ele como Paulo fez. E sinta essa paz, essa esperança que excede todo entendimento. Nós agradecemos você pelo seu carinho da audiência. Obrigada pelo carinho que você tem por nós. Nós ficamos por aqui, desejando a você um ótimo sábado, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, gente, e estaremos novamente juntos na próxima semana, se assim Ele nos permitir. Um forte abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, essa casa, essa família, cada pessoa ouvinte dessa programação, Senhor, abençoa, guia e seja feita a Tua maravilhosa vontade, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.